tarde! Está no ar mais um programa TV Bancários. Eu sou a Janaína Scartazini e hoje estou de frente com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, para mais um programa. Né, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, Janaína. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todas e todos. Hoje vamos falar de um assunto que é pauta constante na categoria bancária, que é a segurança bancária. Confira o VT. O programa TV Bancários desta semana vai falar sobre segurança nos bancos. Só no ano passado, no Distrito Federal, foram registrados cerca de 400 casos de assaltos em agências bancárias. Na última quarta-feira, dia 22 de abril, 3 homens tentaram explodir um caixa eletrônico do BRB na QNN 25 de Ceilândia durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, apenas parte da dinamite explodiu, mas não o suficiente para abrir os caixas eletrônicos. O material, ainda segundo a polícia, era capaz de explodir o caixa e causar maiores estragos. Os suspeitos fugiram. A ação foi identificada a tempo pelas câmeras de segurança. O esquadrão antibombas da PM foi acionado e durante 4 horas trabalhou para retirar o restante do explosivo. Eduardo, como o Sindicato dos Bancários de Brasília tem trabalhado pela segurança nos bancos, tanto para os clientes quanto para os bancários? Olha, a questão de segurança, nós estamos falando em vidas, né, de seres humanos que podem ser tirados em função da falta de segurança. E aqui no DF a gente conseguiu discutir com alguns deputados e há algum tempo a gente já tem a lei dos biombos, onde as pessoas que estão dentro da agência bancária não conseguem observar qual é a transação que o indivíduo está fazendo junto ao caixa. Mas tem alguns bancos que não estão cumprindo a lei. E a multa é muito baixa, em torno de R$500 por descumprimento. E a gente deve acionar, a partir da semana que vem, o PROCON para ele fazer essa fiscalização e que isso, de fato, proteja as pessoas que estão fazendo movimentação financeira, porque aí a gente evita a saidinha de banco, né? Reduz bastante a possibilidade de uma saidinha de banco, quando a pessoa não sabe o que a outra está fazendo na boca do caixa, né? Então tem também um pedido de biombos, ou seja, algumas bases entre um caixa eletrônico e outro, para que a pessoa não veja ali pelo lado o que a pessoa está fazendo. Também os bancos não estão fazendo esse tipo de proteção a quem está fazendo saques. E normalmente os olheiros repassam essas informações para alguém que está lá fora que vai fazer esse tipo de ocorrência, que é a saidinha. E a gente já viu casos de mortes em saidinha de banco. Eu lembro de um caso em Belo Horizonte que a pessoa teve um problema com o assalto, né, já uma senhora idosa, e veio a falecer por conta do susto de toda aquela situação em que ela passou de um bandido fazendo abordagem armado para poder tirar o dinheiro dela. Um absurdo, realmente. Eduardo, segundo a pesquisa realizada pela Contraficult e a Confederação Nacional dos Vigilantes em 2014, ao menos 66 pessoas foram assassinadas em assaltos envolvendo bancos. O que esse número representa? Bem, a gente identifica que esse número é muito grande, porque a gente está falando só de mortes, né? Fora todos os outros ataques que as pessoas têm ou passam depois a ter problemas de saúde em função de um assalto. Síndrome do pânico, problemas para dormir, dificuldade de trabalhar. Então, um assalto em qualquer categoria, não só nos bancários, ela traz uma série de transtornos. E a gente procura dar um apoio, principalmente para quem é sequestrado, para quem está numa situação de fragilidade, um tesoureiro que teve abordagem até da família, às vezes, né? E a gente tem um sentido de proteção dessas pessoas para elas migrarem daquela local onde teve o assalto para um outro para poder continuar a sua vida produtiva. E esse contato nacional, ou seja, não discutir apenas em Brasília, mas discutir em todo o país, a gente consegue discutir com o patrão também, que seria a FENABAN, que é o sindicato dos bancos, que aí a gente trabalha com um projeto piloto que aconteceu em Pernambuco e região metropolitana, onde a gente viu que várias ocorrências de assalto diminuíram. Houve uma estabilidade no número de assaltos, que foi em torno de 11, mas eles mudaram uma tática, que foi a quebra
o golpe da marreta, que eles entram na agência já destruindo o vidro e faz a abordagem em cima de todos os trabalhadores, né? Então, nesse local aumentou esse tipo de ocorrência em função da gente ter melhorado as outras circunstâncias. Então a gente tem uma série de propostas, não é só essa, né? Também colocar vidros que não façam essa quebra muito fácil. A gente está fazendo uma consulta com os bancários agora para a campanha salarial de 2015, quais os itens de segurança que ele entende que sejam prioridade para a gente negociar com a FENABAN, mas também a gente viu uma desarticulação, porque nacional entre as polícias investigativas, de que elas não conseguem identificar a migração dos grupos de assalto, né? E a gente vê bastante no interior. Então tem algumas legislações lá que estão colocando, por exemplo, abastecimento da agência, né? O carro forte só chegar antes da abertura da agência ou depois do fechamento, porque aí você evitaria para os clientes uma abordagem, mas continua para os vigilantes e para os bancários problema. Então a gente não é uma situação que você resolve com qualquer proposta. Okay. Sabemos que o celular também é um instrumento onde assaltantes usam para informar, né, quando vê algum cliente sacando valor a mais ou vê que ele tem a possibilidade de ter mais renda. Tem alguma lei que proíbe o uso dos celulares dentro das agências bancárias? Sim, existe em algumas cidades, existe, mas nós não recomendamos esse tipo de lei, porque o que você tem que evitar é que a pessoa veja de fato o que a outra está fazendo. Mas quem é que vai tomar o celular? Quem tem autoridade para ir lá e tomar o celular de alguém que está usando? O vigilante vai lá e fala assim, olha, não pode falar no celular. Ou o bancário vai lá e fala, não pode usar o celular. Então há um problema aí de constrangimento que pode acontecer e a gente não recomenda essa lei porque tem outros mecanismos que evitariam a questão. E normalmente se passa até por mensagem. Mensagem você não usa o celular visivelmente, você pode só digitar aqui a cor da camisa ou alguma característica diferenciada numa mensagem e pronto. E até o que facilitaria, né? Tirar uma foto do cliente. De quem está andando. Então, assim, o celular ele tem que estar... seria a última opção em caso da gente não conseguir outros elementos. Porque aí os bancos fazem um processo de não investir em segurança e querem transferir para outros a sua responsabilidade. Sim. Eduardo, sabemos que existe a CECASP. Ela é a Comissão Consultiva de Assuntos de Segurança Privada. O que ela é e qual é a função dela? Então, a comissão está dentro de uma perspectiva da Lei 7.102, que trata da segurança privada. E os bancos têm que reportar, pela legislação, um mapa de segurança para a Polícia Federal, para que aquela dependência funcione. E também tem que colocar no mínimo 3 itens de segurança, que seria porta giratória, vigilância, alarme, cofre com fechadura de retardo. Então, esse pacote todo que a gente está falando, de tecnologia que avançou, essa lei é muito antiga. Então, a lei também não atualizou para exigir mais produtos de segurança dentro do enxoval de segurança. E a gente vê que a Polícia Federal não fez uma proposta de alteração do projeto de lei que fosse razoável. A gente está vendo que há uma condescendência com o banqueiro que tem muita grana, que ganha bilhões de reais e não investe muito dinheiro em segurança. Então, eu acho que a lei tem que ser bem mais dura com relação aos bancos. Tinha que evitar, por exemplo, o uso de conveniências, porque ali também existe um processo que a gente não tem acompanhado, porque a gente não representa aquela categoria. Temos até feito algumas propostas de negociação, mas você chega em locais onde não há segurança nenhuma. É verdade, né? Lotéricas, por exemplo. A gente viu a morte no ano passado de um faxineiro de uma lotérica aqui em Lusiânia, porque os bandidos queriam entrar, tinha problema, queriam pegá-lo como refém. Então há uma série de medidas que, para a movimentação financeira, a Polícia Federal deveria endurecer e não fazer uma lei um pouco branda. Com relação à CECASP, nós temos indicados do movimento sindical que participam das audiências do Conselho e normalmente têm sido feitos julgamentos das agências que foram autuadas, né, pela Polícia Federal, quando a Polícia Federal vai, porque a gente pede, é o sindicato que acaba pedindo, não há uma medida preventiva.
e elas há uma multa em cima daquele banco. Então, no ano passado o Banco do Brasil foi campeão, a gente tinha problema bastante com o Santander e com o Bradesco também, com questão de segurança. Então a gente tem, aqui em Brasília, no Bradesco do Guará do ano passado, que sofreu um atentado, porque não tinha nem porta giratória, alguns locais não tem porta giratória, como o Itaú aqui da W3 Sul, que a gente também sofreu um ataque lá e a gente falou, olha, por que vocês estão tirando a porta? Ah, porque a lei não obriga. Mas pensar que banco é shopping é um equívoco total, porque em shopping você pode ir com cartão de crédito e vai resolver suas compras, né? Ali não está uma sala de estar para você estar com as portas abertas esperando que qualquer indivíduo, meliante, chegue lá e faça um assalto, porque quanto menos preparada essa pessoa for, mais risco à vida das pessoas que estão lá nós vamos ter. E aí a Secasp, ela tem esse grupamento nosso de pessoas que acompanham, no caso aqui em Brasília, o Raimundo Dantas, diretor do sindicato, que acompanha, e a companheira Conceição, da Federação dos Bancários, tem também auxiliado. E aí muitas vezes a gente consegue majorar a multa para que os bancos paguem, porque eles, assim, enquanto não tomarem medidas mais firmes, né, a Polícia Federal, a legislação, a gente vai ter ainda um número de pessoas mortas e pessoas envolvidas em assaltos com risco de adoecimento. Que fica nessa situação do medo, né? E sabemos que um dos motivos das pessoas seguirem a internet, né, usarem a internet como mecanismo para fazerem transferência, também é a questão de segurança nesse sentido, de não ser abordado, de não sofrer problemas psicológicos. Mas até onde tem segurança nessas plataformas virtuais? Pois é, então eu mesmo sofri um ataque virtual? De clonagem do cartão de crédito de um dos bancos que eu tenho movimentação, e aí eles usam coisas terceirizadas, por exemplo, o call center. Pode ser que alguns bancos tenham sua informática terceirizada, abrindo dados sigilosos para pessoas que não são bancários. Então, a tecnologia pode ajudar, mas a gente vê que por trás da tecnologia tem que ter bancários que trabalham. Então, os bancos têm reduzido o número de bancários, dizendo que não querem os clientes dentro da agência. Por exemplo, a última informação que a gente ouviu foi no Recanto das Emas, que o colega era obrigado a barrar os clientes para não entrarem dentro da agência. Como assim? Para poder fazer pagamento em lotérica ou pela internet ou pelo correspondente bancário. Só que a internet não está para a população toda. Então, assim, vamos falar, o banco quer atender só o filé, ou seja, não quer, como é uma concessão pública, o banco não tem que escolher cliente, ele tem que atender toda a população. E a bancarização, ela pode trazer desenvolvimento. Com certeza. Pode, né? Mas nem sempre. Agora a gente precisa olhar e regulamentar o sistema financeiro para que ele atenda de classe A a F, ou seja, não tem que fazer distinção e tem que atender todo mundo. E a internet, ela não é segura o suficiente para a gente dizer que não é só um sistema de computadores, né? Mas a própria internet é cara, tem vários locais que não existe acesso. Então aí você vai precisar fazer realmente o acesso dentro das dependências. Então a gente tem uma facilidade que a maioria da classe média acaba usando, mas outras pessoas não. E eventualmente elas acabam usando o saque de dinheiro. A gente tinha uma proposta, por exemplo, de evitar a cobrança de tarifas quando há transferência de altos valores, né, eventuais, né, para as pessoas não pagarem essa taxa. Os bancos se recusam a tirar essa taxa. Ou seja, então eles querem que as pessoas saquem o dinheiro e vai carregando para comprar um carro, comprar uma casa. Então muita gente não tem essa segurança. E também não vai ficar pagando taxas para poder fazer um serviço que é muito mais simples, né? Então, assim, há uma série de questões que envolvem o Conselho e que a gente não conseguiu, por exemplo, chegar a um consenso sobre a legislação. Por isso que não há um projeto de lei no Congresso que modifique. Porque a gente quer aumentar a segurança e isso vai custar dinheiro e eles querem reduzir custos. Então é muito difícil conseguir evoluir nesse aspecto, mas eu tenho certeza que o sindicato vai correr atrás
vai resolver insistir. boa parte desses problemas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa TV Bancários. Convênios e parcerias. Mais educação, lazer, saúde e serviços com uma série de vantagens e descontos em vários estabelecimentos espalhados por todo o DF podem ser usufruídos pelos sindicalizados por meio da rede de convênios. Os benefícios dos convênios se estendem aos dependentes dos associados. Este é mais um aspecto que o bancário deve levar em conta na hora de decidir se associar. São lojas, academias, clubes, educação, lazer, oficinas, saúde e serviços. Mais informações e novas promoções você pode acompanhar no link de convênios no site www.bancariosdf.com.br e pelo telefone 3262-9002. O sindicato também oferece aos associados a prestação de serviços do seu negociador, um programa de vantagens com atividade voltada exclusivamente para proporcionar aos seus clientes condições diferenciadas para aquisição de bens e serviços nos mais variados ramos disponíveis no mercado. O seu negociador oferece benefícios e condições adequadas às necessidades, seja de forma antecipada nos estabelecimentos parceiros ou após a apresentação da demanda de cada cliente. Quem luta, conquista. Sindicalize-se. Em julho, mês das férias, o Sindicato dos Bancários está com uma programação cultural recheada. Além do Cineclube, que é exibido todas as segundas-feiras, os bancários também podem participar do projeto Cesta Básica. E para começar, no dia 10 de julho, às 21 horas, o sindicato apresenta no Teatro dos Bancários a homenagem a Tim Maia, com a banda Mundo Racional. O espetáculo é gratuito, sendo que a retirada dos ingressos deve ser feita na sede do sindicato mediante reserva. Mais informações pelo telefone 3262-9000. Aproveite a programação de férias do sindicato e divirta-se no Teatro dos Bancários. Sindicato Cidadão. As mudanças ocorridas no mundo do trabalho nos últimos tempos levam os dirigentes sindicais a repensar o movimento sindical. O perfil ideal englobaria entidades mais solidárias, sendo ao mesmo tempo orgânicas e cidadãs, aliando-se às forças da sociedade civil. É muito importante a integração dos temas do trabalho, meio ambiente, educação, feminismo, minorias, cultura, bem-estar, juventude e terceira idade, além da luta global pelos interesses da população. Esporte, lazer e cultura. Os eventos esportivos organizados pelo sindicato promovem a integração dos bancários fora dos locais de trabalho. As competições, como a tradicional Copa dos Bancários, criam oportunidade para a prática das atividades esportivas, a camaradagem e a confraternização entre os colegas. Teatro dos Bancários. Por intermédio da Secretaria de Cultura e Esporte da entidade, os sindicalizados podem comprar com desconto e facilidades no pagamento ingressos para as peças teatrais, shows e eventos oferecidos durante todo o ano. Assuntos parlamentares. A Secretaria de Assuntos Parlamentares tem como atribuição planejar, analisar e realizar o acompanhamento dos assuntos políticos de interesses dos bancários e dos trabalhadores como um todo. O sindicato também conta com a assessoria técnica do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, na atuação que abrange o relacionamento e a interlocução com os poderes executivo e legislativo, e também com os partidos políticos. Com sua participação, o sindicato ganha na luta em defesa da categoria. Venha com a gente, sindicalize-se! O programa TV Bancários está de volta. Confira agora o VT com as principais notícias da semana. Começa aqui o resumo semanal de notícias do sindicato. Banco do Brasil revê alteração de normas sobre o ponto eletrônico. Após reivindicação do Sindicato dos Bancários de Brasília e negociação com a Comissão de Empresa dos Funcionários, o Banco do Brasil atendeu à solicitação dos representantes dos trabalhadores e reviu as alterações da Instrução Normativa número 361, relativa ao ponto eletrônico,
as quais têm causado transtornos nos locais de trabalho e foram objeto de muitas reclamações dos funcionários de todo o país. Por uma aposentadoria mais digna. Em entrevista ao Informativo Bancário, o secretário de organização da CUT Nacional, Jaci Afonso, falou sobre o veto do governo à Fórmula 85/95 e sobre a medida provisória 676, que visa implementar novas regras para a aposentadoria. A urgente reforma política e a atual formação do Congresso Nacional também foram temas do bate-papo. Érica Cocai apresenta emendas à MP que muda a fórmula da aposentadoria. Para minimizar as perdas geradas pela medida provisória número 675 de 2015, que cria uma progressividade à Fórmula 85/95, a deputada Érica Cocai, do PTDF, bancária e ex-presidenta do Sindicato da CUT Brasília, apresentou 3 emendas à matéria. O objetivo, segundo a parlamentar, é evitar a redução da renda dos trabalhadores que irão se aposentar. Banco Central garante que irá avaliar o processo de venda do HSBC. As questões relativas à venda do HSBC foram tema da reunião entre o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e os representantes da Comissão de Organização dos Empregados, o COE, do HSBC, nesta quarta-feira, dia 1º, em Brasília. Em posse, sindicato dá boas-vindas a 60 novos analistas de TI do BRB. Depois da pressão do sindicato e dos bancários aprovados, mais de 60 novos analistas de TI do BRB foram empossados nesta quarta-feira, dia 1º de julho. A entidade sindical esteve presente na posse dos novos funcionários, ocasião que ressaltou a trajetória de conquistas e vitórias dos funcionários do banco nos últimos 2 anos, especialmente para a área de TI, cuja remuneração inicial deu um salto superior a 50%. Bancários do BRB aprovam a alteração na PLR do primeiro semestre de 2015. Em assembleia realizada na noite da última terça-feira, dia 30 de junho, na sede do sindicato, as bancárias e os bancários do BRB aprovaram alterações no regulamento da participação nos lucros e resultados, o PLR, referente ao primeiro semestre de 2015. A aprovação do financiamento privado de campanha foi uma fraude. O movimento sindical classifica como retrocesso a aprovação pela Câmara dos Deputados, no dia 27 de maio, da proposta que inclui na Constituição Federal a doação de empresas privadas a partidos políticos. Foram 330 votos favoráveis, 32 a mais do que o necessário, 308, e 141 contra, além de uma abstenção. Mais informações você encontra no bancariosdf.com. Voltando agora a fazer perguntas sobre segurança bancária ao presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Então, Eduardo, diante dessas situações que acontecem com os funcionários e empregados desses bancos, aqui de Brasília e do Brasil inteiro, o banco é obrigado a fazer algum seguro em caso de assalto ou agressão a esses funcionários? Não, os bancos não fazem seguro nem para o eventual furto que é feito, né? Então o banco não... E normalmente quem faz o seguro é o banco, né? Então ele não está fazendo o seguro para si mesmo nem para os seus trabalhadores. É diferente como a gente pode pensar, assim, quando você está num condomínio ou num prédio onde você faz um seguro como uma prevenção de que possa ocorrer um sinistro, como é o termo, né? Mas ocorreu uma queda de uma placa, machucou uma pessoa, a pessoa quebrou o pé porque escorregou. Aí o banco vende o produto para toda a sociedade, arrecada bastante dinheiro com isso, porque se não fosse rentável eles não entrariam nisso aí, né? Porque a ocorrência de sinistro é muito baixa e quanto maior for o sinistro, mais caro eles cobram, como é o caso de veículos, né? É muito alto o preço do seguro no Brasil e eles mesmos não fazem para a sua atividade, mas vendem para os outros, porque aí os outros é que tem que pensar nos seus trabalhadores lá ou em quem transita pelo prédio. Mas eu já fazendo uma crítica severa aqui, que seria que os bancos têm feito seguros para os seus diretores. Em caso de uma condenação desses diretores por malfeitos deles, ou porque algum funcionário entrou na justiça e questionou, ou o sindicato entrou na justiça, como a gente entrou aqui em Brasília, contra a direção do banco, pedindo ressarcimento aos cofres públicos, no caso de banco público, né? Ou um ressarcimento ao indivíduo por conta de atitudes de assédio moral ou outra,
eles fazem seguro para os seus dirigentes, seguros bem importantes, que até a segunda geração do indivíduo está protegida de pagar 1 centavo por erros que eles cometem. Mas para proteger os seus trabalhadores ou os clientes dos bancos, não há nenhum seguro. O que há de fato assim, pensando no sistema financeiro, e a gente precisa regulamentar melhor o sistema financeiro no Brasil, a única segurança ou garantia que a gente tem é do Banco Central, que faz uma garantia em cima de valores que as pessoas têm depositado quando o banco quebra. Então a única garantia de banco que a gente existe... Mas assim, física nenhuma? Física não existe nenhuma obrigação, nem legal, e nem uma percepção deles de fazer o seguro para poder... Porque eles sabem que os sinistros, em função do lucro, é tão pequeno que eles não precisam pagar para poder ter aquele seguro. Então eles fazem a conta e não fazem seguro, e eventualmente pagam quando alguém entra na justiça, ou o Ministério Público entra na justiça questionando a posição desses bancos. Então, de fato, é lamentável que não exista essa procura de se estabelecer uma indenização imediata para as pessoas que sofrem. Mas seria melhor que a gente prevenisse todas as ocorrências de seguro, para evitar até o seguro e para evitar o assalto ou o sequestro. Entendi. Mas existe alguma política para ampliar, colocar alguma lei? Então, existe uma negociação que está sendo feita há muitos anos. Não foi para frente ainda? Não vai para frente porque há um impasse de fato, e a gente está tentando fechar então por acordo, mas nesse projeto piloto de Pernambuco, lá, Recife e região metropolitana, a gente já testou 4 itens de segurança diferenciados, que já mostraram ser eficazes. E agora a gente quer reproduzir o mesmo projeto, por acordo entre os bancários e os banqueiros, para que a gente faça em outras 2 praças, mas com itens diferentes, acrescentando aqueles que foram testados lá, e não diferentes daquele lá. Entendi. Porque se a gente quer melhorar de fato a segurança dos clientes e dos bancários, a gente precisa fazer o teste de várias situações que eles, às vezes, vêm com argumentos técnicos, e há contra-argumentos da nossa parte de que funciona, não funciona, é bom, não é, ou caro, não é. Então, sim, é difícil o debate, mas mesmo sendo trabalhadores, a gente vai lá e reivindicar questões que não são apenas para os bancários. Entendi. Mas assim, sabemos que um meio de inibir assaltantes dentro das agências é a instalação de portas giratórias e detector de metais. Isso é obrigatório ou não nas agências? Não é obrigatório. Não é obrigatório? A gente conseguiu, durante algum tempo, e o Ademir, que era diretor executivo da Contraf da imprensa, mas que há muito tempo cuidava de segurança, a gente distribuiu vários projetos de lei para vários municípios, e os municípios fizeram essa legislação. E aí os bancos começaram a questionar se os municípios poderiam ou não legislar sobre segurança. Então há uma pendência jurídica aí não há uma conclusão do judiciário se pode ou se não pode. Mas enquanto isso as portas foram instaladas e a gente viu uma redução de mais de 400 ataques. As agências era muito mais de 1000 ataques para em torno de 400 ataques. E isso no país todo, sem vítimas, a maioria delas. Mas havia roubo e havia a possibilidade de adoecimento das pessoas. Entendi. Então essa sensação é muito ruim porque a gente não consegue avançar. Com a Polícia Federal, para fechar uma proposta, eu acho que a polícia tinha que fazer o melhor para a população e colocar uma legislação bem mais dura, e que os bancos de fato cumprissem, né? Porque aí é uma situação muito ruim. E a porta giratória é um item do que a gente fala, né? Um outro item ruim e que a gente tem reivindicado bastante é que as imagens sejam melhores. As imagens? As imagens da filmagem das filmagens para reconhecer. E que seja em tempo real, para que seja monitorado fora daquele local. E que já se saiba de um evento durante ali que haja uma ação muito mais eficaz da polícia para poder prender esses bandidos, né? Não muito mais reativa. Então a gente precisa que as imagens fiquem do lado de fora das agências também,
para que possa captar de fato quem é a imagem daquelas pessoas. É mais uma possibilidade de inibir, né? Então a gente entende que a porta giratória deveria ser obrigatória, além de outros, do alarme, da fechadura de retardo e dos vigilantes, e também o problema das filmagens, né? Então são itens que a gente tem pedido e que os bancos não têm colocado. Realmente temos muito a evoluir. E para quebrar um pouco o clima tenso, vamos conferir um novo clima aqui do programa, que é o Pelas Ruas. Confira! Bem, eu larguei tudo foi há 2 anos atrás. E o que me incentivou foi a minha própria revolta de ir para o trabalho e saber que vou estressar lá, e vou voltar estressado, vou estressar no outro dia. E eu nunca fui um bom profissional, né? Eu sempre achei que meu chefe era um chato, bababá, mas eu que não sabia fazer o trabalho, eu que não gostava de fazer. Uma vez eu fui num bar do qual eu toco hoje, eu vi um cara tocando lá e eu vi que ele estava apaixonado pelo que ele estava fazendo. E eu falei, pô, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso e fui para as ruas, comecei a tocar, comecei só com um violão, tocando instrumental, e eu não cantava, ou seja, tem exatamente 2 anos que eu canto. Eu era totalmente desafinado, não sabia inglês, meu repertório hoje é todo em inglês. E eu comecei cantando uma música do YouTube, But still haven't found what I'm looking for. E por incrível que pareça, eu toquei só essa música o dia inteiro, a tarde inteira, assim. As pessoas passavam, gostavam, e quando eu vi tinha uma nota de 100 dentro do meu case, né? Eu falei, e outras notas também, né? Deu R$360 em 3 horas tocando. Eu falei, poxa, não pelo dinheiro, mas o dinheiro foi um sinal que as pessoas gostam e que eu estou fazendo uma coisa boa. E outra coisa, estou trabalhando com a carga menor de horário e ganhando um pouco mais, né? A primeira vez foi lá na passarela do Park Shopping, da estação do Park Shopping, eu toquei lá. A reação das pessoas foi boa, mas eu toquei lá quase 1 mês, e assim, não passava o pessoal da administração, até algum dia que passou e viu eu tocando, eles falou que não podia, né? Aí eu procurei outro canto, mas lá foi um lugar que eu toquei por muito tempo lá. Bonovox, do YouTube, Coldplay, né? Essas duas são inspirações, assim, pelo estilo musical, que é universal, todo mundo gosta. O cara do rap gosta, o cara do pagode gosta, e uns caras que eternizaram as músicas. Olha, já tem um tempinho que eu não estou tocando na rua, eu vim em especial hoje. As pessoas gostam e eu me sinto à vontade. As pessoas nas ruas, elas se expressam mais. Agora no barzinho, no restaurante, eles estão lá com a família, estão comendo, às vezes eles dão uma olhadinha, tiram uma foto, dão uma comentada, mas na rua todo mundo para, comenta, tira foto, fica olhando. E isso é gratificante pra gente, né? Quanto tempo nas ruas? 1 ano e alguns meses, 1 ano e uns 3 meses. A minha agenda tá toda quinta e todo sábado fechada, né? Toda quinta no Mercado 153 do Brasília Shopping e todo sábado no Nova Kitnet, na 209 Sul. Aí às vezes, por semana, às vezes o Coco Bambu do Lago Sul me chama, o Amor Mai do Pontão, mas fixo mesmo são toda quinta e todo sábado. Então, Eduardo, você
esse tema sobre segurança bancária é muito amplo mesmo. Mas quais são as principais considerações que você pode deixar para todos os bancários que estão nos assistindo? Então, né, essa questão de segurança bancária é uma reivindicação dos bancários porque a gente vive o dia a dia, né, essa intranquilidade em saber se a gente às vezes volta para casa, principalmente quem está nas agências, com esse risco de assaltos, sequestros, e a moda agora é a explosão de caixa eletrônico. E essa é uma situação que a gente vê principalmente porque os bancos tiraram os vigilantes noturnos das agências. Antes para diminuir custo. Para diminuir custos, né? Então tinha vigilantes à noite em todas as dependências e os bancos estão retirando, inclusive teve uma explosão dentro de um prédio administrativo do Banco Brasil, que tiraram a segurança. Nós tivemos uma tentativa de explosão do lado da agência que fica próximo ao sindicato, que não houve sucesso. A gente está colaborando com a Polícia Federal, cedendo imagens do nosso circuito do sindicato. E vários shoppings têm sido atacados. E aí esse dinheiro vai para a mão de quem? Esse dinheiro que o banco deixa fácil para que os bandidos roubem, né? Então, nós entendemos que os bancos têm que investir mais nisso, tomar mais cuidado com esses terminais eletrônicos de dispensadores de cédulas. E toda essa situação a gente sabe que vai diminuir a criminalidade, o financiamento de outras ações de outros criminosas, crimes, né? Com certeza. Então é importante pensar que quando há um roubo a uma pessoa ou uma agência bancária ou um caixa eletrônico, a gente está deixando fácil o dinheiro para outras portas do crime. Ampliando o crime, justamente. E a gente precisa que a população também, vendo alguma coisa ali equivocada numa agência, questione para o gerente ou denuncie para a Polícia Federal. A gente chama de DELESP, né, as delegacias locais de segurança privada, que tem a obrigação de fazer a visita à agência e inicialmente multar ou proibir que a agência funcione sem segurança. E denunciar até no próprio sindicato, porque com certeza sindicato vamos apoia. Publicar isso. Né, com Dona? certeza. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Confira agora o quadro Além de Bancário Eu Sou. Fala galera, meu nome é Bruno Matos, tenho 22 anos, trabalho na Copeforte, sou sindicalizado há 3 anos aproximadamente. Na música eu comecei tem uns 11 anos e como músico mesmo, profissionalmente, entre aspas, há 5 anos. Faço eventos como casamento, faço voz e violão com a minha noiva, Thalita Viana. E desde então venho tocado em vários tipos de eventos mesmo, aniversários, pós-casamentos, festa de 15 anos, chá de fralda, chá de panela, tudo fazendo voz e violão com MPB. Isso aí, valeu. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco por morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Esse foi mais um programa TV Bancários. Se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre as lutas da categoria bancária, acesse o portal bancariosdf.com.br. Até o próximo programa e obrigada pela audiência.